Dispensação patriarcal. Essa dispensação teve seu início com a chamada de Abraão, que vai de Gênesis 12, versículo 1, a Êxodo 18, versículo 27, quando Israel saiu do Egito. Durou cerca de 430 anos. Começa aqui a história da redenção. Dela surge uma ideia vaga pelo tempo. Gênesis 3,15. Agora, 1963 anos após a criação e a queda do homem, ou seja, 427 anos após o dilúvio, num mundo que desenfreadamente aderiu-se à idolatria e à maldade, foi aí que houve por objetivo a recuperação e a redenção do gênero humano. A duração desta dispensação foi de 430 anos, considerada a dispensação da promessa, que terminou quando Israel tão facilmente aceitou a lei, em Êxodo 19, versículo 8. A graça tinha oferecido um libertador, Moisés, um sacrifício para o culpado e, por divino poder, libertado Israel da escravidão, como está escrito em Êxodo 19, 17. Mas no final, trocaram a graça de Deus pela lei, separação para Deus. Agora Abraão volta do Egito e vira o rosto para a terra prometida. Sua vida de peregrinação é caracterizada por três coisas: a tenda, o altar e o poço. Nada lemos sobre o altar no Egito. As riquezas que Abraão e Ló acumularam no Egito foram a causa de contenda e separação. Porém, Abraão tinha uma confiança em Deus. Por isso, deixou que Ló escolhesse primeiro para onde iria. A confiança na proteção divina faz com que o homem fique desprovido de qualquer dúvida. Em Gênesis 14, é mencionado pela primeira vez o termo reis. Dois reis encontram-se com Abraão em sua volta vitoriosa, o de Sodoma e Melquisedeque. Tudo o que sabemos que está neste capítulo, no Salmo 110, em Hebreus 5, versículos 6 e 7. Ele é também o primeiro sacerdote mencionado na Bíblia, um sacerdote real e, por isso, uma figura do Senhor Jesus Cristo. Também aqui, pela primeira vez, lemos sobre o Deus Altíssimo, Deus da divina bênção, pronunciada por Melquisedeque. Vem a tentação material por parte do rei de Sodoma. Há um ditado que diz: cada homem tem seu preço, porém um homem como Abraão não pode ser comprado por um rei mundano, como este rei de Sodoma. E na volta de Abraão, da matança dos reis, que a misteriosa figura de Melquisedeque aparece. Ele vem ter com Abraão, traz-lhe pão, vinho, o abençoa, símbolo da ceia do Senhor. Abraão dá-lhe o dízimo de tudo, porque é inferior. Tanto se fala deste incidente no Novo Testamento, que devemos estudá-lo cuidadosamente. Vamos notar os seguintes pontos como segue. Primeiro ponto: por ser ele o primeiro sacerdote mencionado na Bíblia, tem sido escolhido pelo Espírito Santo
como tipo de Cristo, um sacerdote maior, que não tem começo e nem fim, é o eterno, o Alfa e o Ômega. Ele era rei e também sacerdote, rei de Salem, rei da paz. E um dos nomes de Cristo, que está em Isaías 9, versículo 6, é chamado de o Príncipe da Paz. E seu nome significa Rei da Justiça, como está em Colossenses 6, 12 e 13 e Hebreus 7, 2. Assim, no Salmo 110, versículo 4, está escrito de Cristo: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não há alguma menção de seu pai ou de sua mãe, do seu nascimento ou morte. Por isso é tomado em Hebreus 7, versículo 3, como um tipo de Cristo, o sacerdote eterno. Para estudar o assunto mais detalhadamente, é preciso ler com cuidado o capítulo 5 de Hebreus. Promessa de uma posteridade. Em Gênesis 15, versículo 6, pela primeira vez, a fé é mencionada. E lemos, abre aspas, e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça, fecha aspas. Romanos 4, versículo 3, Tiago 2, versículo 23. Abraão nasceu quando seu pai Terá tinha 26 anos. Gênesis 11, 25. Abraão tinha 75 anos quando foi convidado por Deus a deixar sua parentela e partir para uma terra desconhecida, Canaã. Contava com 80 anos quando encontrou-se com Melquisedeque e foi abençoado por ele. Tinha 86 anos quando nasceu Ismael, fruto de uma fragilidade em sua vida. Persuadido pela esposa, lança a mão de outro meio, sugerido pela sua desconfiança quanto a conseguir as promessas de Deus. Toma a serva egípcia de sua mulher e por ela tem seu filho Ismael. Depois desse incidente, sua fé foi provada há mais 13 anos. Em Gênesis 17, seu nome foi mudado de Abrão para Abraão. Um quadro interessante foi as 3 vezes que Deus apareceu a Abraão. Pela primeira vez, apareceu um Senhor a Abraão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Gênesis 12, verso 7. Segundo ponto, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Gênesis 17, versículo 1. Pela terceira vez, apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Gênesis 18, versículo 1. Abraão tinha 90 anos, quando Sodoma foi destruída. Contava com 100 anos, quando nasceu Isaque, e tinha 139 anos, 37 anos, quando Sara morreu. Em seguida, casou-se com Quetura, com quem teve 6 filhos. Morre aos 175 anos de idade. Em Gênesis 18, deparamos com o aparecimento de 3 visitantes celestiais que falaram com Abraão com aparência de seres humanos. 3 varões e, dos 3,
Um era o Senhor Jesus Cristo. Gênesis 18, 1 a 3, Marcos 16, 5 e João 5, 13. Um acontecimento interessante é quando dois anjos seguem para Sodoma e Abraão começa a fazer sua célebre intercessão ao terceiro. Esta é a primeira grande oração intercessória registrada na Bíblia Sagrada. Verificamos como a oração de um justo pode mudar os rumos das coisas. Primeiro ponto. A base da oração é dupla. Primeiro, o reconhecimento de Deus e da liberdade que tinha para falar com Ele. Segundo, o conserto de Deus em Gênesis 17, 19. Abraão tinha sido chamado por Deus a fim de interessar-se por ele e seus propósitos referentes ao mundo e de Abraão. Discriminação, Gênesis 18, 24 e 25, entre os justos e os ímpios e o interesse pelos dois grupos. Confiança na justiça de Deus, Gênesis 18, 23 e 25. Na graça de Deus, Gênesis 18, 24, e no poder de Deus, Gênesis 18, 25. Precisão, Gênesis 18, 28 e 32. Lembremos-nos que petições em termos gerais não terão respostas precisas. Importunidade. 6 vezes Abraão pede que Sodoma seja poupada e cada uma vez reforça seu pedido. Humildade. Gênesis 19, 27. Ele jamais se esquece de que fala com Deus. O êxito da oração de Abraão. Não obteve tudo o que desejava, mas alcançou tudo o que Sodoma tomou possível. Jeremias 5, verso 1. A salvação de Ló e a destruição de Sodoma como um juízo eterno. Notamos que os varões, em Gênesis 18, são anjos. Em Gênesis 19, versículo 1, Ló parece ser tão hospitaleiro quanto Abraão. Abraão e sua queda. Abraão deixou em sua história 3 passos de desobediência. Desceu ao Egito, quando deveria permanecer em Canaã, tomou Agar quando não deveria e mentiu para Abimeleque, com medo de que Sara fosse tomada. O juízo. Escravidão no Egito por 400 anos. Provisão divina. Deus enviou Moisés. O nascimento de Moisés, o libertador. Por mais que o homem seja infiel, por mais que o homem quebre a sua promessa pelo livre-arbítrio, Deus continua fiel. Ao mesmo tempo em que abençoa, providencia o necessário, também é justo e aplica o seu juízo. Israel passou 400 anos no Egito, sofrendo nas mãos do faraó. Aqui encerramos a dispensação patriarcal.